Então, vou voltar aqui para a classificação dos produtos. A Valquíria que perguntou isso. Primeira coisa que vocês têm que estar cientes aí hoje, tá, pessoal? Quanto à classificação dos produtos. Vocês estão contaminados pela legislação atual. A forma de classificar os produtos hoje vai ser muito diferente da forma de classificar os produtos no futuro, tá? Por quê? Porque hoje, para classificar um produto, depende de N variáveis, né? Vou usar o exemplo do bombom, né? No Brasil não se vende mais bombom, agora é tudo biscoito. Eles mudaram o NCM do produto, porque o NCM de biscoito tem uma tributação muito menor que o NCM de bombom, né? Na maioria dos estados, existe uma tributação menor para o biscoito. Então, se você for em São Paulo, estou chutando aqui que eu não sei de cabeça, tá, pessoal? O NCM de bombom é 25% de ICMS, o de biscoito é 18%. Em Minas, é 30%, e o de biscoito é 15%. Existe essa diferença. Por isso que as empresas mudam o nome do produto, muda o tipo físico do produto para caracterizar um produto que seja menos tributariamente pesado para a empresa, né? E você está contaminado com isso hoje. Esse tipo de conhecimento que você tem hoje, de você ficar fazendo esses arranjos, esse jeitinho, né? Esse é o jeitinho brasileiro aplicado à tributação, né? Isso vai acabar com a reforma tributária. Não vai ter como fazer isso. Por quê? Porque a reforma ela é categórica. Você vai pagar 26,5%, exceto os itens específicos da lei, né? E esses itens específicos da lei, eu consigo até quantificar para você. São 147 itens específicos da lei. Então, vai ter o regime geral e todos os outros produtos vão ser a mesma coisa. Então, vamos pegar o bombom aqui de novo. Você pode continuar chamando bombom de biscoito. Bombom e biscoito vão ter a mesma tributação. Independente se no estado A e se no estado B chamam ele de um produto diferente. Vai ser a mesmíssima coisa, tá? Sem tirar nem pôr. Mas aí vamos pensar assim, absorvente. O absorvente, ele tem na reforma tributária um tratamento específico. Daqueles 147 tratamentos específicos que eu te falei, o absorvente é um tratamento específico. Então, esse absorvente, ele vai ter o mesmo benefício no Brasil inteiro. Eu posso chamar ele de absorvente, eu posso chamar ele de tampão, eu posso chamar ele de, sei lá, de qualquer coisa, tá? Independente do nome que eu der para ele, a tributação dele já está definida. E por isso que eu falo que você está contaminado. Com esse conhecimento que a gente tem hoje, de ficar tentando mudar o produto para reduzir a tributação, né? Isso vai acabar, né? Não só isso. Por exemplo, eu tenho um cliente e ele está em São Paulo, ele está ele produz peixe. Ele está em São Paulo, o rio que ele produz peixe é a divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Ele está no rio que é a divisa. Só que ele tem um terreno no lado de Minas Gerais, porém, ele só opera no lado de São Paulo. Por quê? Porque a tributação de ICMS para o peixe em São Paulo é menor do que a tributação para o peixe de ICMS em Minas Gerais. Agora, com a reforma tributária, ele vai poder produzir peixe tanto em Minas quanto em São Paulo. Não vai fazer diferença nenhuma para ele, essa classificação, essas questões. Por quê? Porque a tributação do peixe vai ser a mesma em qualquer lugar do país, até que os estados definam a sua alíquota específica. A estados e municípios, né? Por enquanto, fique com aquilo que eu falei na jornada, por enquanto é a alíquota de referência, tá bom?
válida para o país inteiro. Boa tarde, Conrado. Haverá alguma ferramenta para ajudar na classificação dos produtos? Porque a TI não vão. Bom, Valkyria, né? Valkyria, a ferramenta, tá? É você. Você que vai ter que fazer essa classificação desses produtos. Com o tempo, tá? Vai ser muito mais fácil esse entendimento. Por que é você? Porque você tem que entender a reforma tributária. Não vai ter mais jeito. Para você saber se você tem ou não um benefício, você tem que entender quais são os produtos que têm benefício na reforma tributária. Um exemplo, contador. Contador tem um benefício de redução de 30% na reforma tributária. Porém, para ele ter esse benefício, ele precisa seguir alguns pré-requisitos para conseguir ter esse benefício, né? Ou seja, o contador, ele pode ter duas classificações fiscais. Não é porque ele meramente é um contador, ele vai ter uma classificação, ou benefício. Ele tem que ter as condições. Então, o contador ele pode ser regime geral, TST 000, lá 000, e pode ser o CST de redução tributária, 200 e alguma coisa que eu não lembro aqui agora. Mas quem vai saber isso não é o TI, é você que vai ter que dar essa classificação para ele. É você que tem que saber se o contador cumpre os pré-requisitos da lei, né? É você que tem que saber qual produto que está na cesta básica que está na redução tributária prevista na reforma tributária. Entendeu? A ferramenta é você, tá? O que você pode fazer para auxiliar? A reforma tributária, a Receita Federal, tá, criou uma ferramenta que você pode jogar o NCM, que é a classificação dos produtos, né, ou o NBS, que é a classificação de serviços. Você pode jogar o NCM e o NBS ali, ele vai te fazer algumas perguntinhas e lá ele vai te dar qual que é o CST e o Ciclastrib desse produto e a provável tributação dele, tá bom? Você joga em reforma tributária do consumo e acho que tem uma linha lá que eu acho que é simulação, eu não tenho certeza. Mas você tem que saber a condição que aquele produto ou que aquele serviço tem para fazer aquela classificação. Porque não vai ser simplesmente o produto A tem essa classificação. Alguns sim, outros não. Então é você que vai ter que ter essa ferramenta. Que é o entendimento da legislação, não é um entendimento meramente sistêmico, de colocar no sistema de informação. A gente tem que saber o que está na lei e traduzir isso numa classificação fiscal. Ok? Tamara, qual é essa ferramenta da Receita Federal? Ô, Tamara, um simulador. Joga aí no Google reforma tributária do consumo. A primeira paginazinha que vai abrir para você é essa paginazinha. Quando você vê lá da Receita Federal, reforma tributária da Receita Federal, você clica nesse link, vai ter um monte de caixinhas. Eu não lembro quais são, mas a primeira caixinha, você clica nessa primeira caixinha, também não lembro o nome, essa primeira caixinha te dá esse simulador aí. Você coloca o NCM e você pode fazer a previsão lá. Ele não vai falar para você qual que é o CST e Ciclastrib, tá? Mas ele vai falar, ó, esse produto não pode ser CST e Ciclastrib. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Tem mais alguma pergunta aí na live do Instagram?